cherry blossom. I've gone down to old rock bottom. E esse aqui foi um estudo publicado recentemente por um grupo de São Paulo, de pesquisadores de São Paulo, no qual eles tiveram como objetivo analisar o número de séries realizado por alguns músculos musculares específicos e observar também, analisar, para ver se o volume ou o número de séries está de acordo com as recomendações pelas diretrizes para hipertrofia muscular. E aí eles observaram aqui, por exemplo, peitoral, latíssimo do dorso, deltoide, bíceps, tríceps, quadríceps, isquiotibiais, tríceps sural, glúteo e abdominais. E olha que interessante, essa tabelinha aqui menor, no qual o preto são os homens e o branco são as mulheres, bateu muito bem com o que a gente vê na prática, que os homens têm uma maior tendência para treinar membros superiores e as mulheres têm uma maior tendência para treinar membros inferiores. Ou seja, aquela questão relacionada com a parte estética, nas quais os homens querem treinar mais membros superiores, foi verdade. Os homens realizaram um volume de séries por semana para membros superiores muito maior quando comparado com as mulheres. Em contrapartida, as mulheres realizaram um maior volume para membros inferiores quando comparada com os homens. Para os músculos abdominais ou músculos do core, eles não observaram diferença significativa entre homens e mulheres. Então, aquela questão que a gente vê na prática, o homem quer treinar mais membros superiores e mulheres querem treinar mais membros inferiores, bateu aqui com a análise que eles fizeram. Outra coisa interessante que a gente deve sempre observar, principalmente quando a gente for dividir as nossas sessões de treinamentos e selecionar os exercícios, é o que a gente vem falando há muito tempo. Muitas vezes a gente analisa o exercício e descreve o exercício como um exercício para um músculo específico, como por exemplo o supino reto. Muitas vezes a gente escuta que profissionais descrevem que o supino reto é um exercício para o peitoral e a gente esquece de outros músculos que estão auxiliando também nesse movimento e até mesmo atuando também de certa forma como motor primário. Então no supino a gente tem peitoral, deltoide anterior, o tríceps braquial, que são músculos teoricamente que são bastante ativados também nesse exercício. E aí quando a gente pega lá o peitoral, para os homens, teve uma média, por exemplo, de 30 séries realizadas por semana. Agora olha, pega o deltoide, uma média de 80 séries realizadas por semana. E o porquê que isso aconteceu? O deltoide ele teve essa média tão grande de realização de séries, porque quando você faz o peitoral, você ativa o deltoide, quando você faz uma remada alta, você ativa o deltoide, quando você faz uma remada aberta, você ativa o deltoide posterior, ou seja, o deltoide e seus diferentes feixes, na verdade, ele é ativado em vários exercícios. Então você vai somando o número de vezes que esse grupo muscular participa em diferentes exercícios. E é por isso que é extremamente importante a gente pensar na seleção de exercícios e ter cuidado na hora de selecionar esses exercícios. Que muitas vezes a gente pode sobrecarregar determinado músculo, a gente pode gerar um desequilíbrio entre agonistas e antagonistas, o que pode expor também a lesões, por exemplo. E aqui o exemplo do quadríceps. Homens, uma média de 16 séries por semana, e para isquiotibiais, um volume de 8 séries por semana. Então a gente vê aí uma relação que não fica teoricamente de 1 para 1. Ficou de 2 para quadríceps e 1 para isquiotibial. E aí quando você vê para a mulher, teoricamente elas realizaram lá uma média de 30 séries por semana para o quadríceps e 16 séries para os isquiotibiais. Também não foi uma relação equilibrada. Olha a diferença de ativação do glúteo. 12 séries para homens por semana e 41 em média, 41 séries para as mulheres.
Então a gente vê essa questão, essa diferença de preocupação de certos grupos musculares. Então esse estudo aqui, ele nos trouxe dados interessantes, respondeu algumas perguntas que na prática já era muito falado, que homens se preocupam mais em treinar membros superiores e mulheres se preocupam mais em treinar membros inferiores. Nos trouxe também essa atenção quando a gente pensa em seleção de exercício, que muitas vezes um determinado músculo ele acaba sendo sobrecarregado porque ele é ativado em vários outros exercícios, como por exemplo o deltoide, que a gente pega aqui o número de séries que acaba realizando por semana se torna extremamente grande, o que pode gerar uma determinada exaustão nesse músculo, processo de recuperação pode ficar afetado, e também em relação a esse desequilíbrio entre agonista e antagonista, o que pode gerar risco maior de lesão em determinados grupos musculares e também pode gerar alterações posturais. Se você ativa mais um grupo muscular, se você estimula mais um grupo muscular agonista do que antagonista, você pode gerar desequilíbrios musculares. Então é importante estar atento a essas questões também. Depois, quem quiser o artigo na íntegra, é um artigo aberto, é só buscar lá, um artigo bem recente que traz dados interessantes para a gente.